Boa tarde, banca. Meu nome é Cíntia. Junto com a professora Raquel Castilho da Gnosia e o professor André Faraco da Farmacotécnica, nós pretendemos desenvolver esse projeto juntos. Mas antes de iniciar a apresentação e falar, né, sobre o projeto, eu queria contextualizá-lo, porque essa é uma parte pequena de um projeto maior. Nós propomos desenvolver essa nanomembrana para liberação controlada de nanopartículas de estados naturais, mas esse projeto ele está num projeto maior que chama Cura Órtese, que envolve a rede interna e externa da UFMG. O nome do projeto mesmo é Cura Órtese, órtese inteligente para cicatrização de feridas, nanomembrana dopada com biofármaco multifuncional da biodiversidade brasileira, e na rede interna. Conta então com o Laboratório de Farmacognosia, sob responsabilidade da professora Raquel, e o Laboratório de Farmacotécnica, sob responsabilidade do professor André. Já a rede externa, a gente conta com o Laboratório de Terapia Ocupacional, o Laboratório de Bioengenharia, o LabBio, e, posteriormente, o Hospital da Baleia para alguns testes pré-clínicos e o João 23 para o teste clínico. Então, essa parceria já está firmada e nós vamos transformar o desenvolvimento da membrana e os ensaios pré-clínicos num projeto de doutorado, que é o nosso projeto, então, o desenvolvimento de uma nanomembrana para liberação controlada de nanopartículas de estados naturais e avaliar sua atividade cicatrizante. Esse tema de cicatrização muito nos atrai porque é um tema amplo que impacta a vida de muitos pacientes, pois as lesões de pele elas podem ser físicas, desde queimaduras até grandes cirurgias, né, cisões, pode ser cirúrgicas ou não, acidentais também, ou pode se originar como uma comorbidade, como no caso da radiodermatite, que acomete 95% dos pacientes submetidos à radioterapia, e num universo de 18 milhões de diagnósticos de câncer no mundo e 9 milhões de mortes, o impacto na adesão do paciente no tratamento torna a radiodermatite com certeza uma comorbidade importante para a redução dessa mortalidade. Outra comorbidade é o pé diabético, que vem em decorrência da diabetes. 4 mil americanos, mais de 4 mil americanos por dia são diagnosticados com diabetes, e é isso mesmo, por dia. Desses, 300 por dia vão sofrer amputações de membro, que é o último nível de uma úlcera não tratada. Os que não forem, né, submetidos à amputação, um quarto vão desenvolver o pé diabético. Isso é um custo de 15 bilhões de dólares. As lesões por pressão não ficam atrás, são 11 bilhões de dólares gastos anualmente, e isso é uma tristeza, pensar que o custo da prevenção é 2 vezes menos que o custo do tratamento. Esse tipo de lesão, particularmente, é super evitável com o correto manejo do paciente no leito, né? Mas por que então que é tão difícil tratar as lesões de pele? Muitos produtos disponíveis são falhos quanto a essa eficácia porque eles não compreendem nas suas ações terapêuticas a complexidade e o aspecto multifatorial do processo de cicatrização, que, independente da etiologia, se constitui de um processo biológico complexo, com interação simultânea de eventos celulares, bioquímicos, imunológicos, além de requerer um ambiente livre de micro-organismos seu pleno restabelecimento. De uma maneira geral, o início de uma lesão se dá pelo comprometimento da função barreira da pele, rompimento de membranas celulares e extravasamento de líquidos. Esses estímulos iniciais esses estímulos são os estímulos iniciais para o recrutamento de células de defesa, em especial neutrófilos e macrófagos, e liberação de citocinas e espécies reativas de oxigênio por diferentes células envolvidas em todo o processo. Essas citocinas desempenham por si diferentes papéis em outras células, como por exemplo sinalização para proliferação e migração celular em queratinócitos, síntese e deposição de macromoléculas da matriz extracelular e tecido de granulação pelos fibroblastos, e em células epiteliais, a ação de vasoconstrição no primeiro momento para evitar sangramento e num segundo momento vasodilatação para facilitar a diapedese e recrutamento de mais células de defesa, como os macrófagos e neutrófilos, para o local dessa lesão, principalmente para combater os micro-organismos. Esse combate aos micro-organismos ocorre principalmente mediante liberação de espécies ativas de oxigênio, representada pelas estrelinhas nesse esquema, e esse combate, obviamente, é super importante para a manutenção do ambiente correto na cicatrização. No entanto, em alguns distúrbios de pele, o equilíbrio entre a ação destrutiva dos radicais livres e a formação de novos tecidos não existe.
As espécies destrutivas atacam os micro-organismos, mas também danificam o novo tecido, comprometendo a deposição da matriz extracelular. Assim, caso esse equilíbrio entre a ação destrutiva dos radicais livres e a formação neotecidual não seja atingido, podem ocorrer dois grandes problemas na cicatrização. O primeiro é a instalação de uma fase inflamatória que dura mais tempo que o necessário, e o segundo é a inadequada contratura cicatricial. É por isso que o uso de anti-inflamatórios e órteses são importantes no manejo de várias lesões de pele. Órteses podem ser definidas como aparelhos de uso provisório que permitem alinhar, corrigir ou regular uma parte do corpo. Auxiliam nas funções de um membro, órgão ou tecido para evitar deformidades e compensar insuficiências funcionais, como essa que ocorre com a permanência da fase inflamatória da cicatrização. Por isso, que aliado à sustentação física das órteses, deve haver também o controle da inflamação a partir de agentes anti-inflamatórios. Esses agentes podem ser obtidos de fontes naturais, como por exemplo o extrato de barbatinão, de nome científico Strychnoderon adstrigens, e tem seus efeitos comprovados como antioxidantes, anti-inflamatórios, antimicrobianos e anti-ulcerogênicos. Os fitocompostos de maior bioatividade são os taninos, encontrados na casca do caule do barbatimão. Estudos sugerem que o seu efeito cicatrizante se deve principalmente aos altos níveis de galato de epigalocatequina e ácido gálico. A eficácia e segurança de tratamentos que exploram os efeitos benéficos do extrato de barbatimão já foram comprovados por diversos trabalhos científicos acerca do tema. E, obviamente, se administrados de forma adequada, em associações com as órteses, poderia conferir, então, um maior potencial terapêutico ao tratamento das feridas. A forma correta de administração se torna ainda mais relevante se olharmos os números do valor de mercado dos medicamentos fitoterápicos. Com o mercado, uma projeção de mercado para 2026 estimada em mais de 210 bilhões de dólares, é compreensível que os compostos de fontes naturais, se bem administrados, podem ser eficazes e estar relacionados com menos efeitos colaterais, justificando essa popularidade toda. Para garantir uma administração segura e eficaz de extratos naturais, nós podemos explorar técnicas de nanoencapsulamento de ativos. A maior segurança está relacionada à capacidade das nanopartículas de direcionar a entrega dos ativos, possibilitando então uma redução da dose administrada e ajuste de posologia de administração, no sentido de facilitar esse tratamento e, como consequência, ter maior adesão do paciente ao tratamento. A maior eficácia é assegurada pela possibilidade de modular interações entre os ativos com o tecido-alvo, elevando, portanto, a biodisponibilidade desse ativo e, em se tratando de administração tópica, que é o nosso caso, aumentando a possibilidade de aumentar a penetração cutânea de macromoléculas e, obviamente, também garante maior eficácia do tratamento. Além disso, a nanotecnologia nos permite ter maior entendimento do controle da liberação dos ativos por nos permitir estudar as partições dispositivos-partícula e partícula-tecido, além da liberação sustentada desse ativo, que corrobora com a segurança do tratamento e também maior adesão do paciente. Vale ressaltar também que o uso das técnicas de nanoencapsulamento para elevar a estabilidade do produto final, aumenta a estabilidade de moléculas físico-quimicamente instáveis, como é o caso dos taninos do barbatimão, e aumenta, então, portanto, a shelf life do produto, a validade, o tempo de prateleira, e confere a possibilidade de desenvolvimento de diferentes formas farmacêuticas inovadoras, como, por exemplo, impregnar partículas em membranas sólidas com ativos estáveis, que é o grande objetivo desse trabalho. Nosso objetivo é, portanto, desenvolver e caracterizar nanomembranas impregnadas com nanopartículas de extratos naturais e avaliar sua atividade cicatrizante, com o intuito posterior de adicionar tais membranas aos dispositivos de órtese, que passará a ser dotado de uma capacidade curativa adicional. Como a instabilidade de compostos fenólicos, aliada ao seu elevado peso molecular, impede interações ideais dessas macromoléculas ativas, tanto no ambiente dinâmico das feridas como nas plataformas de curativo sólido, no primeiro momento, vislumbramos então explorar técnicas de nanoencapsulamento polimérico. As nanopartículas poliméricas são sistemas carreadores de fármacos que apresentam um diâmetro inferior a 1 micra e compreendem as nanopartículas e as nanoesferas, as quais diferem entre si segundo a composição e organização estrutural.
Nesse trabalho, nós vamos explorar as técnicas de obtenção de nanosferas, que são formadas por matriz polimérica, onde os fitos compostos do extrato padronizado de barbatimão, no nosso caso, pode ficar retido ou adsorvido. O trabalho tem, portanto, os objetivos específicos de obter o extrato padronizado do barbatimão e quantificar os seus marcadores por métodos cromatográficos, preparar nanomembrana utilizando combinação de biopolímeros e caracterizá-las quanto seus aspectos mecânicos e bioadesivos, preparar nanopartículas poliméricas contendo a fração padronizada do barbatimão, caracterizar as nanopartículas desenvolvidas, obviamente, quanto tamanho de partícula, potencial Z de estabilidade preliminar e pH, incorporar as partículas na membrana, obtendo nanomembranas dotadas de nanopartículas e avaliar se houve alguma alteração e qual foram essas alterações nas características mecânicas, bioadesivas, de difusibilidade, permeabilidade da partícula na pele e da nanomembrana, estudar a liberação das nanopartículas in vitro utilizando o modelo de pele humana e estudar e comparar a taxa de cicatrização da nanomembrana, da nanopartícula e do extrato, sem estar encapsulado, em modelo ex vivo de cultura de pele humana. Para atingir esse último objetivo, um modelo alternativo para investigar processos de cicatrização a partir de cultura de explante de pele organotípica humana, denominado modelo Rosec, será implementado na UFMG, no Laboratório de Gnosia, e inicialmente lá no Hospital da Baleia, e será validado pela primeira vez para investigações de nanomembranas de liberação tópica. A coleta, então, do material vegetal, ela já foi feita outrora pelo professor João Renato Stema, nas cidades de Santa Cruz de Minas e Ritápolis, e ela foi identificada, e hoje ela está no Departamento de Botânica do ICB, sobre depositada no herbário, né, e sobre um código. E, obviamente, para esse trabalho, novas coletas serão realizadas, igualmente foram realizadas pelo professor João Renato. Para obtenção da fração padronizada do extrato de barbatimão, vai ser utilizada, então, uma estufa para secagem do material, e depois de escolhidos os caules, né, depois selecionados, e depois da estufa, esse material será triturado em moinhos de faca. Posteriormente, o extrato será extraído e macerado com auxílio do ultrassom, e a extração realizada será utilizando o etanol. O solvente é então removido posteriormente por rotaevaporador rotatório para obtenção do extrato seco de barbatimão. E esse extrato vai ser analisado qualitativamente e quantitativamente em método desenvolvido anteriormente no laboratório da professora Raquel pelo aluno André Nascimento. Para obtenção da fração padronizada do barbatimão, vai ser realizado um fracionamento por partição líquido-líquido, utilizando solventes acetato de etilo, isopropanol e N-butanol, obtendo-se duas frações aquosa e orgânica. Essas frações serão evaporadas e também quantificadas em método de HPLC previamente desenvolvido para posterior preparo das nanopartículas e nanomembrana. Os perfis químicos dos extratos orgânicos e aquosos do barbatimão serão obtidos por cromatografia de camada delgada também, utilizando sílica gel como fase estacionária e como fase móvel o tolueno, acetona e ácido acético. A revelação se dará por vanilina sulfúrica, cloreto férrico e anisaldeído sulfúrico, e as substâncias de referência serão o ácido gálico, galato de epigalocatequina e a proantocianidina. A fração padronizada, então, sempre será analisada por Clay, acoplada a espectrômetro do UV visível em condições otimizadas, um método que já foi desenvolvido e será validado novamente nesse projeto. Já para o preparo das nanopartículas poliméricas, nós sugerimos um método de gelificação ionotrópica, concedendo condições para a interação eletrostática dos resíduos de amino do polímero carregado positivamente, como a quitosana, com as cargas negativas do polyanion, que é o TPP, o tripoliofosfato de sódio, e depois, para elevar a estabilidade dessas partículas e tornar o processo escalonável, robusto e reprodutível, nós vamos tentar submeter essas partículas ao homogeneizador a alta pressão. Nós vamos, então, obviamente, depois caracterizar as nanopartículas por seu pH, sua resistência à centrifugação, a estabilidade preliminar precurizada no guia da Anvisa, microscopia eletrônica de transmissão para verificarmos a morfologia e por DLS, tamanho de partícula, índice de polidispersão e potencial zeta e as concentrações de partícula por ml por NTA, que é o Nanotracking Analysis. Para a obtenção da nanomembrana,
Nós vamos impregnar, então, as nanopartículas na membrana polimérica, e com isso nós vamos contar com o apoio do laboratório de bioengenharia, o LabBio, que nos sugeriu técnicas de impressão 3D para essa impregnação e obtenção da membrana. Essa membrana será, então, posteriormente caracterizada também no teste de entumecimento para avaliação da capacidade de absorver líquidos, força bioadesiva utilizando pele humana, análise termogravimétrica para a gente verificar o comportamento e estabilidade térmica, difração de raio-x para identificarmos estruturas cristalinas, espectrometria da região do infravermelho para avaliar alterações moleculares, calorimetria exploratória diferencial para identificarmos mudanças físicas e químicas, obviamente o pH controlado durante todo o processo, estabilidade preliminar também, e microscopia eletrônica de transmissão para avaliar morfologia e espessura. Seguiremos então para os estudos in vitro. O primeiro estudo que nós sugerimos é a citotoxicidade, então avaliar alterações na viabilidade celular em fibroblastos e queratinócitos pelo método colorimétrico do MTT, utilizando diluições seriadas das nanopartículas desenvolvidas, e obviamente terão controles na ausência dessas partículas para verificar a ocorrência de interferência desses testes na presença dos reagentes. As investigações em células nós sugerimos seguir para avaliação da atividade anti-inflamatória em macrófagos extraídos do sangue humano. E nesse experimento coletaremos sangue de 3 diferentes voluntários saudáveis e, após colocar as alíquotas em contato com salina e reagentes Topac, submeteremos os tubos à centrifugação. O resultado é a separação das frações do sangue, de forma que seja possível coletar monócitos da nuvem de monócitos que se forma na interface intermediária das frações do sangue. Essa nuvem é uma das frações que se forma depois da centrifugação. Depois, então, de sucessivas lavagens e ressuspensão dessas células, nós plaqueamos ela usando o meio RPMI e estimulamos com a LPS e logo em seguida submetemos ao tratamento. O LPS é a abreviação de lipopolissacarídeo, uma macromolécula bacteriana com capacidade tanto de diferenciar monócitos em macrófagos, quanto de estimular a liberação de citocinas por essas células de defesa, e assim simular um ambiente inflamatório. As citocinas serão quantificadas por ELISA. Na sequência, nós sugerimos um estudo de penetração em células de Franz para entendermos como se dará o perfil de liberação das partículas pela membrana. A célula de Franz é composta por recipiente doador acima e receptor abaixo, e na interface é posicionada a membrana, pele de orelha de porco ou, no nosso caso, a pele humana. A câmara receptora é preenchida com líquido receptor e é um acesso para a coleta de amostras da solução receptora para análise de tempos pré-determinados por HPLC. Então, nesse estudo, a gente coloca a nanomembrana por cima, a pele humana, e faz a coleta do líquido receptor, e então a gente consegue avaliar o perfil de liberação das partículas, tanto da partícula da pele para o líquido receptor, quanto também da membrana para a pele. Ou seja, para esse estudo, a gente até sugere o estudo qualitativo, utilizando também pele humana. Para entender, então, como que se dá essa interação das nanopartículas nos diferentes estratos da pele, a ideia é marcar as nanopartículas com agente fluorescente compatível, que a gente sugeriu a fluoresceína. Nessa foto, foram nanoemulsões realizadas no meu mestrado, que nós encapsulamos o óleo Dersane, que é um óleo puro, com 2 sistemas emulsionantes distintos, tanto nano 1 quanto nano 2. E ficou muito evidente nesse estudo como as nanoemulsões, o nanoencapsulamento conseguiu aumentar a penetração do óleo, que quando é só ele fica apenas no estrato superior, e quando ele está encapsulado, penetra muito mais. E dependendo da forma com que você encapsula, você ainda tem diferentes formas de interação da partícula com a pele humana. Compreendidas, então, as diferenças de penetração no tecido com epitélio preservado, nós sugerimos seguir os estudos para o entendimento de como as formulações se comportarão no tecido vivo e lesionado, e se teriam alguma diferença, por exemplo, na taxa de cicatrização. E para isso, utilizamos técnicas de investigação ex vivo com o modelo Rosseck. Para fazer essa cultura de organotípica de pele humana,
Nós pegamos pele fresca após abdominoplastia, descartamos o tecido adiposo subcutâneo, preservamos apenas o tecido dérmico e cortamos esse tecido em fragmentos circulares de 1 centímetro utilizando punch, que é um bisturi circular utilizado para biópsia de pele, retirada de pinta. E com um punch menor de 4 milímetros, nós retiramos apenas o epitélio superior, simulando uma úlcera, igual está nessa foto. Nós posicionamos então gentilmente esses fragmentos nas grades metálicas, sob um filtro de papel que permite troca gasosa, de forma que a derme fica submersa no meio de cultura e o epitélio fica acima do nível do meio de cultura. Os fragmentos são então incubados, 37 graus e 5% de pressão de CO2, e os tratamentos ocorrerão diariamente durante 7 a 14 dias. Nós vamos cultivar então em triplicata cada tratamento. No dia 0, a gente já reserva e leva para fixação em formaldeído essa pele e deixa os outros fragmentos na cultura. No D7, tendo tratamento diariamente. No dia 7, a gente tira todos os fragmentos que receberam 7 dias de tratamento e deixa os de dia 14 em cultura e fica mais 7 dias diariamente tratando essas peles. E no dia 14, tira essas peles, faz a fixação em formaldeído e segue para preparar as lâminas. Para preparar essas lâminas, nós fazemos um corte transversal no meio da úlcera, de forma que fica fácil identificar o processo de repitelização ou progresso do que chamamos de língua de queratinócito, que é essa projeção de queratinócito que se dá no intuito de fechar a úlcera. Para calcular a taxa de cicatrização, nós medimos a distância entre as bordas da úlcera e relacionamos com a distância entre as bordas da projeção de queratinócitos. Essa imagem é uma imagem de um fragmento de pele sem nenhuma formulação adicionada, ou seja, é como a pele se comporta sozinha, ela cicatriza sozinha. Esse é o comportamento da pele no grupo basal, por exemplo, em D7. Além da coloração HE, que permite verificar a morfologia e calcular essa taxa de cicatrização, o modelo do Rosseck permite várias outras análises, como, por exemplo, as análises de imunohistoquímica e quantificações de colágeno. Uma delas é o teste de picrocílios, que nós estamos sugerindo no projeto, que, diferentemente da técnica de tricrômico de Masson, que identifica apenas o colágeno total, essa não, essa dá para diferenciar colágeno tipo 1 e tipo 3 do colágeno total. E a partir dessa análise, nós podemos estudar o grau de maturação da derme e ter ainda maiores subsídios para discorrer sobre diferentes velocidades de cicatrização encontrado para as diferentes formulações. Então, a primeira parte de obter a fração padronizada e quantificar, a gente supõe que vamos fazer em um semestre, desenvolver e caracterizar a nanomembrana no segundo e terceiro semestre, desenvolver e caracterizar a nanopartícula no terceiro e quarto semestre, obter e caracterizar a nanomembrana com a nanopartícula no quarto e quinto semestre, avaliar a atividade in vitro da nanomembrana com a nanopartícula no sexto semestre, e avaliar a atividade ex vivo do extrato do barbatimão, ele na nanopartícula e a nanopartícula na nanomembrana no penúltimo semestre e o último semestre para dissertação e defesa da tese. Essas são as referências da apresentação e eu agradeço muito.